E vos agradecemos pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, podermos, nessa casa tão bendita, coroada por espíritos amorosos, que leva o nome de Bezerra de Menezes, que se entregou amando sem limites. Obrigado, Senhor, por termos esse Espírito tão querido, que nos acompanha, que olha por nós nas nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, por estarmos em paz conosco, mesmo que tenhamos as dificuldades do nosso caminhar, mesmo que tenhamos, Senhor, as nossas dores, estamos aqui. Quantos estão rendidos à noite fria? Quantos estão sem um teto, sem um alimento? Ah, Senhor querido, que a Tua luz, que o Teu amor possa chegar até esses irmãos e através das mãos benditas daqueles que saem às ruas na noite fria para levar o pão, para levar a sopa, para levar o agasalho. Nos ensinaste, Senhor querido, que quando levássemos amor, esperança, que quando fizéssemos para o menor dos nossos irmãos, seria para Ti que estaríamos fazendo. Ajuda-nos na nossa caminhada para que nós não percamos a fé. A fé nos homens que governam, a fé nos políticos, nos estrategistas, naqueles que fazem as leis e naqueles que nos obrigam a cumpri-las. Diante de tantas situações que vemos, Senhor, ficamos nos questionando: será que o nosso Brasil será mesmo um dia a pátria do Evangelho? Mas os Espíritos nos avisam que muitas vezes é preciso que se faça a limpeza para que a casa fique mais bonita depois. Ajuda-nos a entender e a perseverar para continuarmos firmes no caminho do bem, para andarmos de mãos dadas com os Espíritos amigos que nos aconselham sempre e torcem para que nós não caiamos no caminho, nas tentações, nos obstáculos, e permaneçamos sempre serenos. Que a música que vamos cantar agora, que nos convida ao serviço, possa ser o nosso hino que nos leva sempre a caminhar para frente. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto
de ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Bem, mais uma vez, a minha saudação a todos vocês que estão em casa, nos assistindo pela TV Alvorada Espírita, e a todos vocês que se encontram aqui presentes na noite de hoje. Temos agora mais de 600 pessoas conectadas que nos assistem na transmissão da TV Alvorada Espírita. Bom, continuando, as noites de segunda-feira dos meses de maio e junho tem se seguido um ciclo de palestras sobre Humberto de Campos. E na noite de hoje, cumpre-nos falar sobre o capítulo 16º do livro Cartas e Crônicas. Você pode ver na tela do seu computador as 3 diferentes capas do livro Cartas e Crônicas, desde a primeira das primeiras edições até a mais recente. O capítulo 16º, ele vai falar de um assunto que eu acredito que ninguém tenha esse problema, que é irritação. Quem de nós que não passa pela irritação? Quem de nós que às vezes, por um tiquinho assim, perde a paciência, descarrega em cima de todo mundo, do cachorro, da esposa ou do marido, principalmente quando vem carregado do trabalho, porque o chefe às vezes falou um monte, deu bronca, e ele por sua vez acha que tem que descarregar essa bronca em alguém, chega em casa e descarrega na mulher, que descarrega no filho, que descarrega no cachorro, e aí é um ciclo que não tem fim, né? Então, o capítulo 16º do livro Cartas e Crônicas conta a história de um personagem chamado Belarmino Bicas. Então, Belarmino Bicas, já na pátria espiritual, ele se encontra com Humberto de Campos, depois de uma festa beneficente. Lá também tem festa beneficente, não é só aqui. Onde eles levaram a assistência e a beneficência para os menos favorecidos da pátria espiritual. E depois que acabou, Belarmino chamou Humberto de Campos ao lado e falou para ele: bem, já que estivemos aqui hoje em tarefa de solidariedade, estimaria te solicitar um favor. E Humberto de Campos ficou surpreso e olhando para Belarmino, que continuou: eu soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever para as pessoas que estão na terra. E eu gostaria muito que você contasse o meu caso. Ora, então me conte um pouquinho sobre o seu assunto. Então, acontece que eu desencarnei com 58 anos de idade. Depois de 20 anos de dedicação à doutrina espírita. Ou seja, então, ele começou a se dedicar ao espiritismo com 30 anos. Então foram 20 anos de dedicação à doutrina. E como sempre eu fui muito nervoso, me irritava à toa, tinha um temperamento muito azedo, então, desde os meus primeiros dias na doutrina, eu comecei a fazer uma lista de todas as minhas irritações, de todas as minhas perdas de paciência, e comecei a fazer vários apontamentos. E eu cheguei à conclusão que todos esses momentos de irritação tola fizeram com que eu tivesse assimilados da minha vida programada na Terra 22 anos. Ou seja,
ele estava programado para viver até os 80 anos de idade. E viveu apenas até os 58. Estando dedicado à doutrina espírita, tendo conhecimento da doutrina espírita. Mas mesmo assim, ele perdia a paciência com facilidade, se deixava levar pelas tolices, e isso fez com que ele perdesse 22 anos da conta dos 80 que cabia desfrutar no corpo físico. E ele regressou à pátria espiritual dessa forma, sendo considerado um suicida indireto. Porque todo esse azedume, toda essa raiva, isso repercute no nosso corpo físico. Isso faz com que as nossas células se adoeçam. E as células adoentadas, elas fazem com que umas passem para a outra. E nós temos, cada um tem dentro de si um órgão que acaba sendo mais sensível. Quando você fica irritado, quando você se deixa levar pelas influenciações. E ele acabou sendo, dessa forma, passando para a vida espiritual antes do tempo previsto. Então ele entregou para Humberto de Campos um papel com as anotações que ele fez ao longo desses 20 anos dedicados à doutrina. E dizia assim: conte o meu caso para quem ainda está carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e principalmente do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e melindres, com bobagens. Explique ao pessoal da terra que o mau humor também mata. E mata. Porque você se deixa levar e aquilo vai te tomando conta, e quando você vê, você está com uma úlcera, com uma gastrite, e daí, depois mais para frente, para cânceres e outras complicações muito piores, que nos arrebatam e nos levam embora quando a gente menos percebe. Então, Humberto de Campos, ele comenta que então ele passou a ler a estatística, o levantamento feito por Belarmino Bicas. E na relação estava escrito assim: número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas do período de 1936 a 1956. Então eu vou ler agora, vocês vão perceber que isso faz parte também do nosso dia. Que são tantas bobagens e a gente não para pensar. Ou como essas bobagens são realmente bobagens. 1811 vezes em razão de contrariedades com a família. 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. Pô, você fez a comida desse jeito? Eu não gosto desse jeito. Olha só esse copo sujo. Olha o prato sujo. Você não lavou direito? Como é que põe um prato desse na mesa? Você não percebeu que você pôs muito sal na comida? Não podia ter melhorado, ter experimentado? 1614 vezes por alterações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. Ou seja, além de ele já ficar com raiva por causa de comida e de limpeza da casa, com outras coisas, com relacionamento. 1801 vezes por motivo de desgostos com filhos, genros e noras. 11 vezes por descontentamento com os netos. Ele conseguiu até se irritar com os netos. Geralmente, netos são motivo de alegria para os avós e avós. Mas o cara conseguiu se contrariar até com os netos. Embora a gente saiba que tem umas crianças por aí que deixam avô e avó de cabelo em pé, né? Que não tem limite. Por quê? Porque a gente sabe que
muitas vezes o avô e a avó tiveram uma educação de um jeito e os pais e mães de hoje em dia dão uma educação diferente. Então, às vezes, a gente não se dá por entender e acaba se contrariando. 1015 vezes por entrar em choque com os chefes de serviço. Ou seja, ele se contrariava, enfrentava os chefes e aquilo para ele trazia essa irritação. 1333 vezes por incompatibilidade no trato com os colegas, de maneira geral. 1012 vezes em virtude de reclamações a fornecedores e logísticas, em casos de pouca importância. Ou seja, ele vai na loja fazer uma compra, não saiu do jeito que ele queria. Oh, mas por que não saiu do outro jeito? Por que não entregou o produto do jeito que eu queria? Por que veio faltando isso? Acho que ninguém aqui passa por isso, né? 614 vezes por mal entendidos com os vizinhos. Também acho que ninguém briga com o vizinho, né? 315 vezes por ressentimentos com amigos íntimos, amigos próximos, amigos, que você tem que compreender, tem que amar, tem que respeitar, mas ainda assim você se irrita também com isso. 1089 vezes por melindres diante do descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. E isso foi lá em 1940, mais ou menos 1945. Imagina hoje, que você vai numa repartição pública, espera a sua vez, não tem ninguém para ser atendido, e o pessoal está lá dentro batendo papo, mostrando a cor da unha que pintou, mostrando a cor do cabelo novo, falando dos carros, e você esperando. Como que você vai conseguir ter paciência com isso? É difícil, não é? É muito difícil. 615 vezes por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Que na época tinha, né? Você usava muito serviço de alfaiate. Mas hoje todo mundo voltou à moda hoje em barbeiro. Aparar a barba, fazer o cabelo. Então, isso também foi motivo de aborrecimento tolo. 777 vezes por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus, automóveis particulares e lotações. A gente sabe que hoje em dia, principalmente quem sofre muito com problema de transporte urbano são idosos, deficientes físicos, que às vezes vão procurar o seu assento e tem alguém sentado no seu lugar. E às vezes pede com delicadeza para a pessoa sair e a pessoa arma um pandemônio e fala que não, que eu cheguei aqui, que eu não vou sair. Então, talvez hoje aconteça até muito mais do que na época dele. 419 vezes por desavenças com leiteiros e padeiros, que na época também existia, os padeiros que entregavam o pão e o leite na porta de casa. Até isso, que era como se fosse um favor que estavam fazendo para o cara, e ele se irritava. 820 vezes por irritações com garçons em restaurantes e bares. 211 vezes por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. Que acho que hoje em dia está muito pior, né? Você vai fazer uma reclamação no 0800, não só com telefone, mas com diversos serviços que hoje em dia a gente tem, que quase tudo te direcionam para falar com um atendente telefônico. E quase sempre não resolve o seu problema. Te deixam esperando, te deixam plantado e pedem para você ligar. Dali um tempo, te passa um número de protocolo e vai ficando, e tua irritação vai passando do limite.
901 vezes por motivos de controvérsias em casas de diversões. Bom, hoje quem vai em campo de futebol se irrita, acho que muito mais do que 900 vezes. Xinga o juiz, xinga a mãe do juiz, xinga a irmã do juiz. Ou quando você vai para um lugar para se divertir e por um motivo qualquer, você se irrita. E a sua diversão se transforma num transtorno. 815 vezes por bobagens com opiniões alheias de matéria religiosa. Acho que religião é um caso que a gente tem que respeitar quem não confessa a mesma fé que a nossa e tem que saber que a mesma razão que a gente acha que a gente tem, o outro muitas vezes tem com a religião dele. 207 casos por incompreensões com os irmãos da mesma fé na casa espírita. Já pensou nisso? 200 vezes. Arrumar confusão com o companheiro da casa espírita. Agora essa é a melhor de todas. 901 vezes por engano, diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos que nunca aconteceram. Imagina a mulher falar para ele: Benzinho, semana que vem minha mãe vem passar uma semana aqui em casa. Como assim? Uma semana? Aí o cara fica já desesperado, apavorado, porque a sogra vai passar uma semana na casa dele. Aí depois de 2 dias, Benzinho, minha mãe não vem mais. E aí já foi irritação, já foi, deixou todo mundo transtornado, nervoso, e o que adiantou? Só aquele azedume que transformou-se em matéria ruim para ele mesmo. Então, um total, nesses 20 anos, 16.386 irritações inúteis. Então, esse foi o apanhado das irritações de Belarmino Bicas. Mais de 16.000 irritações. Em 7.300 dias de existência. Nos 20 anos mais belos, em que ele se dedicou à doutrina consoladora, que é o Espiritismo. Humberto de Campos fez a divulgação que lhe foi pedida e tornou a experiência de Belarmino conhecida, que é tão importante que através dessa experiência se previnam enfermidades, que se previnam doenças, que se previnam dissabores que a gente tem. Às vezes um ambiente tão gostoso dentro de casa, um ambiente tão gostoso no trabalho, um ambiente tão gostoso onde você frequenta a igreja, o templo, a casa espírita, e você vai procurar motivo para irritação. Existe uma obra que o André tem falado muito para a gente, que se chama Seus Pontos Fracos. Acredito que a maioria das pessoas aqui já tenha ouvido falar. Para você que está em casa, está na tela. Escrita pelo psicólogo Wayne Dyer, onde ele fala um capítulo inteirinho tratando sobre a ira. Então tem alguns pontos aqui que eu achei interessante, onde ele fala que a ira é uma escolha, da mesma forma que ela se torna um hábito. É uma reação muitas vezes relacionada à nossa frustração, porque as coisas não saíram do jeito que eu queria. Então eu preciso ficar bravo, eu preciso ficar nervoso, eu preciso esmurrar a parede, eu preciso descontar em alguém. Porque como assim não saiu do jeito que eu queria? Como assim? Não há compreensão psicológica para a ira.
e ela é algo debilitante. Pode causar hipertensão, úlceras, palpitações no coração, insônia, cansaço e até problemas cardíacos, depressivos, e de modo geral ela apenas nos atrapalha. Quando nós tratamos do assunto, quando a irritação se torna um problema crônico que pode afetar a nossa saúde, tem uma obra de Emmanuel, psicografada pelo Chico, que se chama Pensamento e Vida. No capítulo 28 dessa obra, Emmanuel fala da enfermidade. E ele fala que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. Toda aflição amimalhada, tratada com muito mimo, é como uma ferrugem destruidora, prejudicando o funcionamento dessa máquina. E isso é irritação. Isso é o que a irritação faz com a gente. Como qualquer sentimento contrário àquilo que é de bom. Então o que a gente está querendo para o nosso corpo, para o nosso organismo? Nós estamos querendo melhorar ou nós estamos querendo piorar? Nós estamos querendo saúde ou nós estamos querendo doença? E Emmanuel acrescenta: cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, o nosso corpo físico, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concedeu, com vistas ao nosso desenvolvimento na Terra. Ou seja, o que nós estamos fazendo com o nosso organismo? O que nós estamos fazendo com a gente mesmo? Deus é um corpo perfeito para a gente. E a gente vai entregar esse corpo perfeito de volta quando a gente estiver aqui embora daqui? Guardemos assim, então, compreensão e paciência, prossegue Emmanuel. Bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da nossa vida. Porque somente ao preço da incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons que o Senhor da vida nos deu, evitando assim os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Suicídio indireto, que foi o que fez com que Belarmino regressasse mais cedo para a pátria espiritual. 22 anos antes. Então, cabe a nós fazermos uma análise para que a gente possa ver o que nós estamos fazendo da nossa vida. Estamos fazendo aquilo que nós muitas vezes falamos que fazemos? Ou é só da boca para fora? Emmanuel, mais uma vez, numa outra obra, Estude e Viva, no capítulo 14, ele fala sobre a irritação. Você está vendo na tela a capa desta obra. Ele fala assim: é uma observação bastante estranha, mas as ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos. É uma espécie de enfermidade da nossa retidão. Como se a retidão pudesse adoecer, né? E instalado o sentimento de autoimportância. A criatura
abraça facilmente melindres e mágoas diante de lutas naturais que considera por incompreensões e ofensas alheias. Aí ele conclui: examinemos a nós mesmos. Dirijamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. E o estilete mesmo, porque é uma coisa que dói quando a gente se volta para nós mesmos e faz uma autoanálise. Se a agressividade nos assinala o modo de ser, tratemos do caráter enfermiço com a mesma atenção com que se medica o órgão doente. E se a nossa consciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem, à frente de quaisquer circunstâncias, lembrando-nos de que a erva daninha asfixia de preferência as árvores nobres, e a tiririca se alastra como verdadeira calamidade justamente na terra boa. Se nós começarmos a procurar, nós vamos achar diversos tópicos que tratam desse assunto. No Evangelho segundo o Espiritismo, há diversos pontos que tratam desse assunto e que servem para nós de reflexão. No capítulo 9, quando fala da cólera, as instruções dos Espíritos, nós temos aqui a mensagem de dois espíritos, Hahnemann e o espírito protetor. Quando ele fala que o orgulho nos induz a julgar-vos muito mais do que nós somos de verdade, e a não suportar uma comparação que nos possa fazer sentirmos rebaixados. Que a menor comparação com que se façam da gente, isso nos irrita e nos aborrece. Então o que acontece? A gente nos entrega à cólera. Então, o espírito amigo, ele fala assim: procurai a origem desses acessos de demência passageira, porque vocês assim se assemelham aos animais, que agem por instinto, fazendo perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre vos deparareis com o vosso orgulho ferido. E se você for buscar nas obras básicas, um dos piores venenos da humanidade, que corrompe o ser humano, é o orgulho, aliado ao egoísmo. Kardec já nos trouxe essa informação na primeira obra básica. E se nesses momentos nós poderíamos observar a sangue frio, tudo aquilo que nós fazemos quando estamos irritados, quando estamos tendo piti, a gente ia analisar quanto ridículo que a gente estaria sendo. O quanto infantil, o quanto criança, o quanto a gente ainda precisa crescer. E se a gente ainda está preso nesse egoísmo, nesse orgulho, realmente a gente precisa crescer. A gente precisa se despir de tudo isso. Há muito tempo se escuta falar bastante em vários palestrantes sobre a reforma íntima. E muitos acham que esse tema já está até esgotado. Mas pelo contrário, num planeta de provas e expiações que a gente vive, como a Terra, a reforma íntima é um item constante, a gente precisa rever todos os dias. E somente através do nosso conhecimento interior é que a gente vai conseguir verificar aonde a gente precisa de fato melhorar. E a gente sabe onde precisa. Mas mais uma vez, o nosso orgulho não deixa que a gente perceba essas coisas. Porque a gente vai se diminuir, a gente vai se colocar menor do que o que a gente é. E quando o orgulho toma conta, aí fica muito difícil.
Hahnemann fala que nós podemos nos modificar, o que é do espírito, quando nós queremos com vontade firme. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre pode, porque senão não existiria a lei do progresso. Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Não há como falar, não, eu não quero progredir, eu quero voltar para trás. Não tem jeito. Isso faz parte do mundo, da progressão dos mundos. Isso faz parte do momento que a Terra está passando. E aqueles que não quiserem progredir, não vão regredir, vão estacionar. Só que eles não farão mais parte daqueles que estarão na Terra. Talvez eles estejam sujeitos a ir para um mundo que estará no mesmo grau que hoje está a Terra. A Terra está passando por uma transformação e tende a se colocar como um mundo de regeneração. Aqueles que não aceitarem essa mudança, como eu falei anteriormente, não vão regredir, mas eles vão permanecer no mundo de provas e expiações. Mas a tendência é que não seja mais na Terra. A tendência é que seja para algum outro mundo que ainda esteja no grau de evolução que a Terra passa hoje. Só que aí, como diz Jesus em muitas de suas passagens, não adianta bater na porta depois que ela se fechar. Porque a porta esteve aberta o tempo todo. E aí que nós nos lembramos da passagem da porta estreita, que é muito difícil. É exigido demais, é muito sacrifício. Mas você quer? Você quer se superar? Você quer chegar a atravessar essa porta estreita? Então você tem que se sujeitar à sua transformação. Passar na porta larga é fácil. A porta dos prazeres, dos vícios, mais uma vez do orgulho, do egoísmo. Somente o sacrifício fará com que nós sejamos espíritos melhores num mundo melhor. Por isso que Jesus falava, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E herdarão mesmo. Mas quando chegar o momento de transformação, não vão ser os irritadinhos que vão ficar na terra. Não vão ser aqueles trogloditas que batem no peito e falam, não, aqui mando eu. Então eu vou ficar aqui porque eu quero, não. A vontade é sua, se você quiser melhorar. Mas se você não quiser, a vontade de Deus vai falar mais alto. A transformação de cada um é necessária, é preciso. Alguns dias atrás, eu assisti uma série de vídeos que falava sobre você se colocar no lugar do outro. Falava sobre a empatia. E é muito difícil hoje quem consegue chegar nesse grau. Eu vou no hospital, vou visitar um doente, porque eu me vejo no lugar dele. Eu vou levar uma cesta básica para uma família lá no barraco, lá na favela, porque eu já me senti no lugar deles. Então, somente quando você se coloca no lugar do outro, somente quando você enxerga com os olhos do outro, é que você vai perceber o que ele está sentindo, o tamanho da dor que ele está sentindo, o tamanho do desespero que ele está sentindo. Somente quem já foi na rua, à noite, num tempo frio como esse que está chegando, e viu o desespero daqueles que, sobre o nosso ponto de vista, se enchem de uma bebida alcoólica, porque são
pinguços. Ah, porque são isso? Não. É o cobertor que eles têm para se proteger do frio. Quantos de nós já se dispôs a ir levar um prato de sopa, levar um pão, ou às vezes muito mais do que um prato de sopa, levar uma marmita que enche a barriga de verdade, e levar o pão espiritual, a palavra, o consolo, uma prece, dar a mão para essa pessoa. Tenho certeza que qualquer irritação vai embora nessa hora. Que quando você volta para casa, depois disso, você volta bem manso. Porque você vai ver que a tua casa tem água na torneira, tem comida no fogão, tem os filhos embaixo das cobertas dormindo, tem a tua esposa ou o seu marido. E eles? O que eles têm? A sua boa vontade, se você quiser. Então, meus queridos irmãos, vamos voltar os nossos olhos para dentro de nós. Por mais que seja uma conversa já batida, a reforma íntima, ela é bastante útil, ela é bastante necessária. Ela nos torna, como é que eu posso dizer, vigilantes de nós mesmos. Nós precisamos, como Deus já nos ensinou, Jesus nos ensinou, sermos indulgentes. A gente fazendo uma autoanálise, a gente se torna mais fácil de entender o que também é indulgência. E aí você não se irrita com tanta facilidade. Porque você para de perceber o erro do outro. Ou então você deixa aquilo passar. Outro dia eu escutei no rádio um termo diferente que eles querem empregar hoje até para indulgência, falam que é a gentileza reversa. E há quanto tempo a doutrina espírita já fala sobre a indulgência? Se nós pegarmos no Livro dos Espíritos, a questão 886, que Kardec pergunta para os espíritos qual é o verdadeiro sentido da caridade, segundo Jesus a entendia. E os espíritos respondem para ele: benevolência para com todos, boa vontade, você ter o impulso de ir fazer alguma coisa de bom para alguém. Segundo item, indulgência para com as imperfeições alheias. Você deixar passar, você não reparar. Ah, a pessoa fez uma coisa lá, deixa para lá, passou. Não aconteceu nada, ninguém se prejudicou. E o último item que os espíritos respondem para Kardec, o perdão das ofensas. Então, quando nós entendemos o que é a benevolência, a indulgência e o perdão, nós seremos muito melhores do que nós estávamos, talvez há um minuto atrás. Porque talvez há um minuto atrás eu não entendi ainda. Então eu estava xingando, eu estava me irritando, eu estava julgando. E agora talvez, se eu já conseguir entender pelo menos um pouquinho do que é tudo isso, talvez eu já consiga dormir melhor e acordar melhor amanhã. Não me achando melhor, mas talvez a minha consciência esteja mais tranquila. Talvez eu esteja me sentindo tocado para fazer algo diferente, que até hoje eu talvez não tinha conseguido fazer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e você que nos assiste, vamos perceber que é chegado o momento da gente refletir
e buscar nos nossos caminhos, quer no trabalho, quer em casa, quer no templo espírita, quer na igreja, quer nos restaurantes onde a gente frequente, na barbearia, com os nossos vizinhos. Se cada um de nós deixar de lado um pouco do nosso egoísmo, do nosso orgulho e passar a sorrir mais, passar a cumprimentar mais, falar mais bom dia, falar mais boa noite. Para você que nos assiste, que agora já são quase 1000 pessoas, que nós possamos ser mais humanos. É muito bom quando você pega um ônibus de manhã e fala bom dia para o motorista, fala bom dia para o cobrador, quando ainda tem cobrador. Ou chega no seu trabalho e fala um bom dia. Não aquele bom dia, bom dia. Bom dia para quem? Bom dia para mim. Bom dia para você. Porque Deus nos deu mais um dia. Deus nos deu mais uma chance de fazer alguma coisa diferente. Deus nos dá esperança todos os dias. E eu queria agora, antes de terminar, tem mais uma mensagem muito interessante, também de Humberto de Campos, que está no livro Contos e Apólogos. Esse livro que você vê aí na tela. A obra de Humberto de Campos é muito rica. Nos traz mensagens, muitas vezes, com irreverência, com um jeito diferente de contar a história, mas com um conteúdo bastante significativo. O homem que não se irritava. Existia um rei, amigo da sabedoria, que depois de um grande trabalho, para subjugar a natureza inferior, convidou um filósofo para socorrê-lo. Conseguiria indiscutível progresso na arte de sublimar-se. Fizera-se portador de primorosa cultura e, tanto no ministério público quanto na vida privada, caracterizava-se por largos gestos de bondade e inteligência. Fazia quanto lhe era possível para exercer a justiça, segundo os padrões da reta consciência, e demonstrava inexcedível carinho na defesa e proteção do povo, através de reiteradas distribuições de lã e trigo, para que eles não passassem nem fome e nem frio. Não sabia acumular tesouros exclusivamente para si, e em razão disso, obedecendo às virtudes sociais de que se fizera o exemplo vivo, construiu escolas, abrigos, instituiu e incentivava a indústria e a lavoura, desejando que todos os seus súditos, mesmo os mais humildes, encontrassem acesso à educação e à prosperidade. Porém, ele não sabia disfarçar a cólera, a ira, a irritação. Ele era uma pessoa muito embrutecida. Fazia o bem, mas ele ainda era uma pessoa muito rude. Interessado, porém, na própria melhoria, ele contratou um filósofo para ajudá-lo, um sábio. E quando se descontrolava, caindo nas amargas consequências do verbo impensado, o filósofo observava com humildade: poderoso Senhor, tenha paciência. Continue trabalhando no aprimoramento das suas próprias manifestações. A expressão serena e sábia revela a grandeza interior que reclama tempo para ser devidamente consolidada. Quem alcança a ciência de falar pode conviver com os anjos, porque a palavra é, sem dúvida, a continuação de nós mesmos. O rei não se conformava e, em um desespero passivo, confiava-se em rigoroso silêncio que prejudicava consideravelmente os negócios do reino. Então ele preferia ficar quieto. Em vez de falar, de ser mal educado, de ser grosseiro, ele preferia ficar quieto. Continuar suas obras, mas ele preferia permanecer em silêncio. Aí o sábio observava e falava para ele: amado soberano,
A extrema quietude pode traduzir traição aos nossos deveres. A pretexto de nos reformarmos espiritualmente, não será lícito desprezar os nossos compromissos com o progresso comum. Fale sempre e não desdenhe agir. O verbo é a projeção do pensamento criador. Então o rei voltava a conversar, beneficiando o extenso domínio que lhe cabia dirigir. Mas lá chegava algum outro momento em que ele se perdia na sua indignação e se irritava de novo. O que fazer? Então ele, percebendo que o reajustamento da alma não era obra para um dia, era uma obra da transformação, ele prosseguia se esforçando. Toda a realização pelo concurso abençoado das horas. Então o rei, desacorçoado, depois de regular uma experimentação com o filósofo, mandou ele embora. Vai embora. As suas observações não estão me servindo para nada. Eu estou continuando irritado, estou continuando troglodita, então deixa eu ser assim mesmo. Então, os mensageiros começavam as suas investigações e falaram para ele que tinha uma pessoa ali no reino, que era uma pessoa que jamais se irritava. Então, ele deu a ordem que fossem buscar essa pessoa. Então, procuraram essa pessoa, até que acharam e levaram ela de encontro ao rei. Foi trazido à presença do rei, e, entretanto, quando o soberano lhe dirigiu a palavra, esperando encontrar um anjo num corpo de carne, verificou, sob indefinível assombro, de que ele não se irritava, porque ele era mudo. Então, ele não tinha como se expressar. Aí então que o rei percebeu que ele, na sua quietude, muitas vezes ele também deixava de se irritar. Mas ele precisava, além de se expressar, além de levar a palavra para o seu povo, para os seus servidores, ele precisava se transformar. Ele precisava fazer o algo mais. Ele precisava perceber que, acima de tudo, ele era um bom rei, fazia o bem. Mas a transformação dele talvez fosse o melhor bem que ele precisasse fazer para o seu povo. Tem uma música de um conjunto que era considerado de rock. Hoje ele já se dissolveu. Antes eram seis pessoas ou mais na sua formação. Hoje se reduziu, acho que 2 ou 3. E talvez Belarmino Bicas, no lado de lá, se ele pudesse, ele teria pensado como pensou os Titãs, quando escreveu essa música, e colocou assim, que eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, e ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Porque cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, talvez trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. Porque a cada um cabe as alegrias e as tristezas que vier. É isso, meus irmãos. Vale a lição de Belarmino Bicas. Não nos irritemos, para que isso não vire doença para nós. Vale a lição do rei, que achou que trazendo um mudo para o seu reino ia resolver o problema da sua irritação. Vamos olhar para o nosso melhor psicólogo, o nosso espelho,
Vamos avaliar o que você pode melhorar hoje. O que você pode deixar para trás das suas irritações tolas que você ainda carrega com você. Deus programa todos os dias uma página em branco para nós. Cabe a nós escrever nela aquilo de melhor que nós poderemos fazer. Muito obrigado. Vamos orar. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado por esse instante em que eu tive a chance, Senhor, de me desafiar a mim mesmo. Pois muito de mim eu vejo em Belarmino. Que eu possa, Senhor, buscar a minha transformação todos os dias. Que eu possa, Senhor, servir de exemplo para aqueles que estão ao meu redor. Que eu possa, Senhor, acima de tudo, conhecer-me mais todos os dias. Olhar para mim todos os dias. E perguntar para mim mesmo o que é que eu fiz hoje de melhor. Que a nossa cegueira não deixe que as coisas boas passem debaixo do nosso nariz e não percebamos. Que a luz se acenda, como Jesus nos ensinou, que a luz foi feita para brilhar. E cada um de nós tem a sua luz, a esperança, a alegria. Que essa alegria, essa esperança sejam parte dos nossos dias. Alegria de servir. Alegria de contar contigo, Senhor, todos os dias. De conversar contigo todos os dias. De nos lembrar que você esteve no mundo para nos mostrar que nas pequenas coisas fazemos a diferença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus querido. Obrigado a todos os espíritos amigos desta casa. Que a esperança nunca se apague. E lembremos-nos que somente existe a treva onde não há luz. Sejamos a luz, por menor que seja, uma fagulha, mas na escuridão é um farol. Aceita, Senhor, a prece de Pai Nosso, que em silêncio te entregamos e que encerra a primeira parte do nosso trabalho desta noite. Pai Nosso, que assim seja.